Olá, começamos agora o Questão de Ordem, que a partir de hoje inaugura o novo cenário aqui da Câmara de Campinas. Você que acompanha a nossa programação aqui da TV Câmara, pode ter assistido outros programas também que já utilizam esse cenário. Eu gostaria que agora o Marcos, nosso cinegrafista, mostrasse para você, o espectador do Questão de Ordem, aqui o nosso novo cenário. Hoje aqui nós estamos com os vereadores André Von Zuben e Carlão do PT. Marcos, pode mostrar aqui para o nosso telespectador. Olha, a gente começa com imagens de Campinas, a gente tem lindas imagens, lugares aqui importantes da nossa cidade, lugares turísticos, e também temos fotos históricas da nossa cidade que mostram um pouquinho da evolução de Campinas, como Campinas cresceu, como era Campinas antigamente e como é hoje. E você, no Questão de Ordem, você que nos assiste, hoje nós vamos falar um pouquinho da habitação na nossa cidade. Porque até novembro deste ano, 60 mil pessoas possuem cadastro à espera de uma moradia na Coab de Campinas. O levantamento foi feito pela Secretaria de Habitação e representa quase 10 mil novos cadastros, número superior ao de casas entregues à população nos últimos 3 anos. Também temos observado nos últimos meses ocupações em área privada e a última delas no Jardim Icaraí, às margens da rodovia Santos Dumont. Enquanto isso, o orçamento municipal destinado para habitação em Campinas é de um pouco mais de 40 milhões de reais para 2015. Mas por que os números crescem tanto? Por que o número de moradias entregue pela Coab através do Minha Casa Minha Vida e também do Casa Paulista fica muito aquém das necessidades do município? Como resolver essa situação? Quais os critérios? Quanto tempo uma pessoa deve ficar na fila para conseguir a casa própria? Habitação é o tema de hoje e nós contamos aqui com a participação dos vereadores André Von Zuben, do PPS, que já foi, inclusive, secretário de Habitação em nossa cidade, presidente da Coab, e Carlão, do PT, que há muitos anos também trabalha e está ao lado do pessoal pela luta pela moradia. Vereadores, eu gostaria de fazer inicialmente uma pergunta a todos. Inclusive, a gente conversava aqui nos bastidores justamente sobre isso. Números que crescem e parece que a gente não consegue encontrar uma solução, apesar de algumas entregas. Como os senhores avaliam essa situação? Vereador André, seja bem-vindo. Obrigado, Mina, Carlão. Prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante como a habitação. E a gente que já teve um pouco essa experiência, né, de estar administrando a área de habitação da cidade, a nossa querida Coab também, então a gente tem algumas visões a respeito disso e alguns diagnósticos, né? Primeiro que, sem dúvida nenhuma, o déficit habitacional é muito grande. E isso não é uma prerrogativa de Campinas. Quer dizer, o Brasil hoje tem um déficit habitacional enorme e as grandes cidades padecem muito disso, né? Porque elas acabam recebendo muitas pessoas que vêm trabalhar, que se mudam para poder ter uma vida melhor, e isso a cidade não consegue acompanhar, é toda essa questão. Então, existe uma coisa que é crônica, né? Agora, do ponto de vista do cadastro em si, é óbvio que, por mais que ele possa ser depurado, ele vai apresentar um número grande, por essas condições que eu falei. Agora, a quantidade, quando você aponta, ela sempre carrega em si algumas distorções, porque muitas vezes tem mais de uma pessoa da família que se inscreveu e não há uma proibição disso. Então, às vezes, escreveu o pai, escreveu a mãe, escreveu o filho que já tem 18 anos, para ter mais chance, porque são através de sorteios, né? A gente até entende isso. Então, eu acredito que o déficit habitacional de Campinas não seja dessa quantidade toda, muito embora ela seja bastante alta. E a outra questão, né, como que a cidade não consegue dar conta? Nenhuma cidade hoje consegue enfrentar o déficit habitacional, com algumas exceções, talvez a capital, não que ela resolva o problema, mas ela tenha alguma capacidade de caixa para poder, pelo menos, produzir alguma coisa. De um modo geral, as cidades se valem do governo federal, e hoje através do programa Minha Casa Minha Vida, ou do governo do estado, no nosso caso aqui em São Paulo, CDHU, o projeto Casa Paulista do governo do estado. E tanto é verdade a dificuldade de recurso, que no estado de São Paulo as obras têm sido feitas em parceria, porque aí você consegue, né, como empreendimento recente, foi entregue lá na região, que é o presidente Tacano, né, na região dos Amarais,
que é uma parceria do governo federal com o governo do estado. Então, o governo federal entra com uma parcela significativa de recurso, o estado complementa, para quê? Para que ele possa fazer um projeto mais bem acabado, residências maiores, com melhor infraestrutura, e justamente porque as cidades não têm capacidade financeira para enfrentar o déficit, ou seja, para produzir habitação suficiente. Então, Campinas não teria condições, assim como as outras cidades, a maioria das cidades do Brasil, de ela por si só enfrentar o déficit habitacional. E não é também só agora. Se você for lembrar isso, na época que existia o BNH, que foi um outro projeto habitacional do governo federal, era assim também. As cidades construíam seus conjuntos habitacionais com recurso do governo federal, que era o BNH. Assim, hoje também temos o CDHU no governo do estado. Então, essa questão ela é crônica, né, e que tem que ser entendida como enfrentá-la partindo desses princípios que eu acabei de relatar. E o senhor vereador Carlão, como o senhor avalia essa situação? Seja bem-vindo. Obrigado, Mina. Obrigado, vereador André. Eu penso que, assim, concordo parcialmente com esse início que o vereador abordou, que os grandes municípios, as grandes regiões metropolitanas, elas sofrem com o déficit habitacional por função da migração e o desenvolvimento do próprio país. Nessa área de construção civil, traz pessoas de várias regiões. Então, eu acho que são problemas de difícil solução, mas que eu penso, André, que a ausência de um plano municipal de habitação, porque há um plano nacional, tem recursos para investir na produção de habitação, principalmente para essa camada de baixa renda, mas precisa haver um enfrentamento no município, utilizando as ferramentas que hoje nós temos, que é o Estatuto da Cidade, tem um plano diretor que reserve áreas para que a gente possa aumentar essa produção de empreendimento de interesse social, porque se a gente tiver um plano no município, não tenha dúvida de que aumenta a pressão da cidade sobre o Estado, sobre a União, para que os investimentos cheguem. Agora nós precisamos ter projetos e precisamos ter um plano municipal. E acho que esse plano municipal a gente precisa rapidamente ser apresentado para a cidade, porque sob pena de quando a gente tiver recurso para produzir, nós não vamos mais ter área, porque a especulação imobiliária entrou com muita força aqui na cidade de Campinas, e esse é um dos fatores que tem dificultado a produção de empreendimento por parte das entidades numa escala superior à que nós temos hoje. Sim, mas a gente teve uma época aqui em Campinas que se falava que os próprios empreendedores não se interessavam pelo, digamos, pelo até o teto que é 1.600 do Minha Casa Minha Vida. Eles queriam construir pelo Minha Casa Minha Vida, mas num teto superior. Isso ainda acontece aqui na cidade? Minha Casa Minha Vida, ele tem uma lógica de mercado. Então é importante a gente entender isso. Aí, só para comparar, diferente do BNH, que vinha o recurso para a cidade, através da Coab, a Coab adquiria o terreno, a Coab construía e fazia os sorteios, as escolhas, né, das famílias, e as famílias pagavam ao longo do tempo. No Minha Casa Minha Vida, a lógica é diferente. O empreendedor tem que se manifestar interessado em empreender naquela faixa, como você bem disse, né? Muitos acabam preferindo, porque a margem de lucro nessa faixa é muito baixa. Sim. De retorno pelo investimento. Então, eles preferem investir na faixa 2, por exemplo, que vai até R$190 mil de um imóvel. Então, isso cria uma dificuldade para a cidade, né? Nós temos que saber que não é uma coisa assim, mas por que a prefeitura não faz isso aí? Se o empreendedor não disponibilizar o interesse e o recurso para contratar o Minha Casa Minha Vida, não é a prefeitura que chega, eu vou fazer Minha Casa Minha Vida aqui, e esse empreendedor que vai fazer, não. Se ele tem a área, ele pode fazer ou não fazer, ele não tem, não temos esse poder. A prefeitura cabe nesse processo. A área é comprada pelo empreendedor, pelo empreendedor, ou às vezes ele é uma parceria do empreendedor com o proprietário da área. Sim. A prefeitura cabe coordenar esse processo e principalmente fazer a seleção dos adquirentes, quer dizer, quais as famílias que vão morar. O vereador Carlão tocou num ponto importante que dificulta justamente isso que você perguntou.
Como a margem de lucro na faixa 1, que vai até 1.600 de renda familiar, é muito baixa, e o preço do terreno nas metrópoles, nas grandes cidades, subiu muito por conta da especulação, o que acaba acontecendo? Fica difícil você fechar a conta, porque tem um limite que a Caixa paga para esse padrão. E como o preço sobe muito, acaba não conseguindo fechar a conta do projeto, né? E aí nós ficamos sem empreendimentos na faixa 1, que é a que tem mais carência. De todos esses cadastros aí, a grande maioria é do faixa 1, porque é onde tem a necessidade maior de empreendimentos. Agora, uma dúvida. A gente, inclusive, teve uma manifestação aqui na Câmara dos próprios vereadores em uma época, porque se fala em R$ 1.600, porque no início era até 3 salários mínimos. E hoje 3 salários mínimos dá mais que isso. Então, inclusive, algumas pessoas que estavam inscritas inicialmente nessa faixa, já, olha, agora você não pode mais, que você ganha mais de 1.600. Existe alguma possibilidade de mudança lá em Brasília para que seja 3 salários mínimos e não R$ 1.600, e essas pessoas que já estão cadastradas, que elas possam sim ser contempladas pelo Minha Casa Minha Vida? Mirna, só para citar um caso que foi triste, mas tem acontecido, famílias sorteadas. A família foi sorteada, porque como ela fez o cadastro há 2 anos atrás, ela estava enquadrada. Sim. Aí ela foi sorteada, quando ela apresentou a documentação, foi negada a aprovação do financiamento para ela, porque ela já tinha ultrapassado, às vezes, R$100, R$10. Então, isso é muito grave, né? E me permita, eu apresentei uma moção de apelo ao presidente da República para que seja revisto esses critérios. Está agora em gestação o Minha Casa Minha Vida 3, né? Porque nós já estamos na segunda fase do Minha Casa Minha Vida, agora o 3. E parece que vai ter uma readequação desses valores para enquadramento. Então, nós estamos aguardando para que isso ocorra e possa evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque prejudica famílias que não são culpadas, porque o salário mínimo subiu e elas acompanharam o salário mínimo, né? Ou seja, não foi nem que tiveram aumento de salário, foi o salário mínimo que foi sendo corrigido e o valor não foi corrigido e elas ficaram desenquadradas. Obrigado, vereador. Então, o Conselho Nacional de Política Urbana, que tem representação dos movimentos, nós já há 3 anos atrás já apresentamos essa demanda no Ministério da Cidade. Isso está sendo gestado. A maior dificuldade encontrada para fazer o que era no início de 3 salários mínimos é porque o salário mínimo no Brasil eles são diferentes de uma região para outra. Se você pegar 3 salários mínimos em vários estados do Nordeste, você cria uma distorção em relação ao conjunto do... Mas a referência não é o salário mínimo nacional? É o salário mínimo nacional, mas em cada município ele é praticado de forma diferente. Então, correto. Esse foi uma das dificuldades encontradas. Mas já se encontrou um mecanismo que hoje, na última portaria, você já pode atender um percentual misto. Ou seja, um percentual de pessoas que a partir de janeiro, ganhando acima de R$ 1.600, vão poder ser atendidos até um determinado teto, que eu não tenho o número aqui. Então, essa vai ser uma alternativa, mas eu acho que precisa alterar. O problema maior que a gente sente o município pode fazer muito. O município pode fazer muito porque ele pode hoje incentivar o Minha Casa Minha Vida entidade, que envolve cooperativas, que envolve associações. Essas entidades, elas podem produzir e elas não têm problema de lucro, porque são entidades privadas sem fins lucrativos. Então, é a construção através de cooperativas e associações, é isso? Cooperativas e associações, nós temos essa experiência aqui no estado de São Paulo muito fortemente. Em Campinas, a nossa cooperativa já produziu, e eu penso que esse incentivo seria muito importante para que a gente pudesse, inclusive, lutar para o barateamento da terra aqui em Campinas com essa política de cooperativismo e de associações. Tá ótimo. Então, o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já discutindo a habitação em Campinas. Não saia daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado.
Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute habitação em Campinas. E o vereador Carlão falava sobre a responsabilidade do município. Mas o que aconteceu é que hoje, se a gente olhar, todo mundo antigamente, a Coab era uma referência, e hoje nos parece que ela é apenas um escritório que cuida de programas estaduais e até mesmo dos programas federais. Por que a Coab perdeu a força que tinha antigamente? Então, Nina, isso era o modelo que existia, o modelo do BNH. Então, antigamente existia o BNH, que era o Banco Nacional da Habitação. E as cidades, regiões, estados, para poder fazer projetos habitacionais, tinham as Coabs. Então, nós temos Coabs espalhadas para as principais cidades, os principais estados do Brasil. E a Coab, ela era um agente financeiro do BNH. Então, como que a Coab, então, construiu um monte a maioria dos bairros populares aqui de Campinas foram da Coab. Mas vinha o dinheiro do BNH para as Coabs, a Coab fazia os projetos, empreendia e tal. E esses valores de pagamento das parcelas eram remetidas para o BNH. Hoje é para a Caixa, porque a Caixa virou sucessora dessas dívidas do BNH. Então, mesmo nessa época, a Coab fazia um monte de coisa, mas ela não fazia com o dinheiro da prefeitura, porque a prefeitura, elas não tem capacidade de investir esse volume de recursos. Então já não tinha lá atrás, era uma ideia de que as pessoas já achavam que a prefeitura que estava fazendo. Por isso que eu fiz questão de falar no início que as cidades brasileiras não têm capacidade de investir na habitação, porque é um volume muito grande de recursos que elas não têm condições de investir. Mesmo cidades grandes estão fazendo com dinheiro o quê? Do governo federal ou do governo do estado. É muito difícil a prefeitura pôr dinheiro dela para os grandes projetos. Por exemplo, a gente tem aqui 40 milhões para 2015. As pessoas falam, olha, então é dinheiro para construir casa. Não é dinheiro. A maioria desse dinheiro não é para construir casa. Infelizmente, o próprio orçamento é o retrato da falta dessa política. É verdade que os municípios não têm recursos para investir, mas ele pode fazer a regra, que o mercado ele se movimenta de acordo com o olhar de quem está gestando a cidade. Mas, vereador Carlão, por exemplo, o senhor falou dessa questão do plano municipal e de que o empreendedor não se interessa, mas como o município vai, então, intervir se o empreendedor, por exemplo, não quer construir para o pessoal que recebe até 1.600? Não precisa. Se ele tiver uma regra que cria esse incentivo, porque hoje o empreendedor diz que 1.600 não fecha a conta, porque ele tem outra alternativa que ele ganhe mais. Mas a regra não é do governo federal? Não, a regra municipal. A regra municipal significa a reserva de áreas permitidas para empreendimento de interesse social. Isso faria um contraponto com o mercado hoje em função do valor da terra. Você diminuindo o valor da terra, você ia possibilitar que, inclusive, empreendedores pudessem construir áreas hoje de 0 a 3 num custo menor. Então, eu penso que assim, a ausência dessa política, da gente fazer a definição, nós temos que pensar a cidade a partir desse déficit habitacional. Sim, mas o programa Minha Casa Minha Vida não é do governo federal e esses empreendedores não são estabelecidos de acordo com essas regras? Não. O município, em cada município, você tem um plano de urbanismo que possibilite você avançar ou não. Sim. Por exemplo, aqui em Campinas, nós precisamos ter a coragem de empreender no centro da cidade. O centro da cidade precisa ser ocupado de você poder implementar empreendimento de interesse social aqui no centro da cidade. É uma forma de você lotear a cidade, de você proteger a cidade, desenvolver o centro da cidade, acabar com esses prédios abandonados. Então, nós precisamos ter um plano, e um plano que nós, dos movimentos sociais, temos todo o interesse do mundo em construir junto com o governo e ajudar, inclusive, setores do movimento que também especulam, que são aquelas pessoas que ocupam de forma irregular praças públicas, são aquelas pessoas que
estão inscritos em programas, mas ocupam e vendem imóvel. Então, essa articulação entre os movimentos sociais, entre os conselhos municipais e o município, então nós temos o que dizer para o governo. Ele precisa criar o espaço para que a gente possa construir essa política. Só para tentar explicar um pouco mais o que o vereador Carlão está falando, existe uma figura que é a Zona Especial de Interesse Social, que é chamada de ZEIS, onde você define regiões da cidade onde lá pode ser construída habitação popular para tentar evitar um pouco essa especulação. É um pouco isso que acho que o vereador está falando. É exatamente isso. Nós fizemos aqui em Campinas, por uma lei do Executivo aprovada no primeiro semestre, a liberação para toda Campinas poder ter habitação popular, porque isso estava gerando um problema. Pela regra anterior dessas leis que eu me referi, você tinha algumas regiões, normalmente regiões mais afastadas, como Macrozona 4, Macrozona 5, onde se poderia construir habitação popular. E o restante da cidade é como se não pudesse ter habitação popular, quer dizer, era uma política segregacionista. Não podia ter em Barão, em Souza, Joaquim, ou então, como ele disse, no centro, não podia ter um projeto habitacional no centro. Então, com essa lei aprovada, que foi de iniciativa do prefeito Jonas e aprovada por essa casa, hoje qualquer lugar da cidade pode se construir. Então, isso eu acho que é um avanço, né? Porque hoje nós podemos discutir construir no centro, porque essa lei permite. Porque antes, mesmo que tivesse alguém interessado em construir, não poderia. Agora, eu acho que nós estamos discutindo, iniciando o debate, sobre o plano diretor. O plano diretor é que você vai apontar, né, porque nós temos que até 2016 ter um novo plano diretor. Todas essas preocupações de como você vai ordenar a cidade para garantir que existam condições de investimentos em áreas de interesse social, de habitação popular. Mas você falou uma coisa que é importante. A cidade tem alguns mecanismos, mas ela não tem a capacidade por si só de resolver isso. Porque como você tem uma regra hoje de mercado, vai sempre prevalecer essa lógica. Ou seja, mesmo que Campinas, às vezes, crie uma condição mais favorável, e é bom que se crie, eu acho que é importante, como essa lei que eu citei, que eu acho que foi um avanço, você pode ter no mercado desinteresse. Falar, não, para que eu vou investir nessa faixa se o meu lucro é de, sei lá, 10%, se eu posso ter um lucro de 20%, 30% em outros segmentos do mercado, que também precisam de habitação popular. É bom que se diga isso, sabe? A gente, obviamente, é defensor da moradia popular, porque a gente sabe da urgência e da necessidade. Mas outros segmentos também, com muita justiça, reivindicam também moradias até essa faixa de R$190 mil, que é a faixa 2. Então, nós também temos essa necessidade. E, às vezes, o empreendedor faz esse tipo de projeto porque ele tem um retorno maior financeiro. Então, a gente acaba sempre ficando, vamos dizer assim, meio que subordinado ao interesse dos empreendedores, porque são eles que, na verdade, vão captar o recurso. Sim, na Coab, eu não sei se tem hoje, mas o senhor pode dizer quando era presidente, existe olha, na faixa 1 a gente tem X interessados, na faixa 2 existe isso também por renda ou não? Nesse cadastro que aí tem, que é o cadastro da Coab, ele foi feito basicamente para a faixa 1. Sim. Foi basicamente. Só que hoje em dia, como houve esse problema, muitos que estão lá automaticamente já mudaram. Então, sim, eu acho que é até necessário fazer uma definição melhor, porque hoje, depende, nós estamos falando de 60 mil, não sei quantos já estão na outra faixa. Correto. Mas que talvez, se a gente tendo bem esse dimensionamento, possa até fazer políticas públicas para isso também, né? Então, acho que de qualquer forma, essa faixa acima de 3 salários mínimos é uma faixa extremamente muito pequena a nível do Brasil. Tá. Então, assim, o perigo disso, inclusive, pela autoprodução que os investidores têm feito, nós corremos um sério risco de ter uma bolha nesse setor, que são as pessoas que hoje estão adquirindo financiamento, que talvez amanhã não consigam pagar, e a quantidade, nós já vivemos isso aqui em vários empreendimentos que hoje estão paralisados. Você passa na Anhanguera, você vê aqueles esqueletos de empreiteiras que faliram e deixaram o prejuízo para a cidade jogado às traças. Então, eu penso que é possível, sim, tem que enfrentar essa situação. É difícil? É difícil. Eu sei que há uma pressão do setor privado nos governos para que você mantenha uma determinada área. Esse projeto apresentado pelo governo, ele foi um avanço, de fato, mas ele foi um avanço que, se você for lá em Souza, foi em Barão Geraldo, você não vai encontrar reserva dessas áreas, que era uma emenda que a gente tinha proposto, que era reservar um espaço mínimo
para que nessas regiões, tipo, olha, 30%, 40%, 20%... Tá, o empreendedor quer construir em Barão, fala, olha, mas em tal área só se for na faixa 1. Exatamente. É isso você garantiria o São mínimo. essas zonas especiais que eu me refiro. E você ia garantir um mínimo de concorrência. Mas aí não é uma interferência do governo no mercado? Mas ele tem que regrar. Se não regrar, o mercado toma conta. E o mercado impõe uma lógica que é essa hoje. Agora eu pergunto para o vereador André, inclusive porque é da base do governo, existe uma disposição desse governo de fazer algum tipo de política no sentido de incentivar o empreendedor a construir para o pessoal da faixa 1? Sim, eu acho que o governo, principalmente através da Coab, da Secretaria de Habitação, tem feito um esforço muito grande. Agora, como nós estamos nesse processo de descasamento entre os valores praticados e a faixa atingida, nós estamos num momento onde o próprio mercado está todo mundo esperando agora para que seja definido o Minha Casa Minha Vida 3, porque vai trazer regras um pouco mais flexíveis para isso. Então está difícil até os empresários se interessarem, mesmo os que queiram às vezes investir Vamos nessa... esperar. Então está num compasso de espera, até porque agora teve eleição, tudo, então agora vai ficar mais claro qual é a política para o próximo Minha Casa Minha Vida, e acho que a partir daí dá para se trabalhar. Mas como eu havia dito, há uma disposição desse governo sim, tanto é que mudou uma legislação que era perversa, uma legislação que perdurava por muito tempo. Então acho que isso já é uma sinalização de que nós temos todo o interesse em produzir mais moradias populares em Campinas. Sim, agora eu pergunto aos vereadores. A gente teve aí em novembro a mudança, começou a mudança dos moradores lá do Tacanos e parece que esse ano é a última moradia popular. No entanto, já neste ano começou a aparecer um tipo de problema nos residenciais um pouco mais antigos, no Bassoli, nos Sírios. E no próximo bloco eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque às vezes o sonho da casa própria acaba virando um grande pesadelo. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí, que Questão de Ordem volta daqui a pouquinho. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute habitação em Campinas. E agora nós vamos discutir sobre as pessoas que conseguiram realizar o sonho da casa própria, principalmente da faixa 1, as pessoas que ganham até R$ 1.600, mas que muitas vezes esse sonho acabou virando pesadelo. Alguns casos, os vereadores às vezes usam até a tribuna para falar sobre isso, no Residencial Sírios e no Bassoli. Vereadores, vou começar pelo vereador Carlão. Quais problemas que vocês têm constatado nesses locais? Olha, são 3 basicamente problemas que eu pessoalmente acredito que foram de uma ignorância enorme do governo que se projetou. Primeiro, que você construiu uma concentração com um número elevado de famílias num mesmo local. Você não só estrangulou o serviço público, como a rapidez com que se aplicou aquele projeto e a qualidade do projeto ficou muito aquém, trazendo hoje muitos problemas para as famílias que moram. Então, esses 2 problemas foram os principais. E um terceiro... O Sírios fica onde, vereador? O Sírios fica também na região do Campo Grande. E o Bassoli também. Atrás da Pirelli o Bassoli também. Fica depois de Itajaí. Correto. As 2 no Campo Grande. Os 2 no Campo Grande. E a segregação. A segregação que você priorizou, utilizou para
tirar as famílias de área de risco, concentrou um perfil de famílias, todas com o mesmo perfil, no mesmo lugar. Isso cria uma dificuldade, porque você não cria mecanismo de incentivo social que possa fazer com que essas famílias consigam por si só se organizar através de projetos sociais. São famílias que viviam em área de risco, catavam latinha, tinham cachorro, tinham gato, e nenhum projeto social conseguiu dar conta disso. Querem continuar fazendo a mesma coisa nos apartamentos. Disso, e aí os apartamentos acabam... Então as famílias depois começam a vender, começam a se desfazer, e essas famílias constituem-se novos grupos de famílias que vão procurar ocupações em outras áreas. Eu acho que isso foi um desastre para a cidade de Campinas. Nós não podemos repetir isso. Eu tenho que fazer vários conjuntos menores para não estrangular o problema viário, para não estrangular o serviço público. A própria Vila União, quando foi constituída, ela foi um desastre. Foram 5.213 famílias dentro de um espaço onde estrangulou toda a região, Santa Lúcia, Jardim Ieda. E acho que isso nós não podemos permitir mais. Daí a necessidade de um novo plano diretor o mais urgente possível para corrigir essas distorções e impedir que esses erros continuem sendo cometidos em Campinas. Vereador André. Mina, isso faz parte do Minha Casa Minha Vida 1. Quando Minha Casa Minha Vida 1 foi lançado, e por ser esse modelo que ninguém sabia ao certo como que ia ser aplicado, porque era uma novidade, inclusive, essa ligação direta com o mercado, quando Campinas viu, já estava contratado principalmente o Bassoli, que foi o primeiro, depois os Círios, na sequência. Então, isso é fruto de uma visão que se tinha de enfrentamento da coisa. Grandes conjuntos habitacionais, que é uma coisa hoje muito questionada, né? Já era na época, mas na época era assim, o que tem é isso, entregar o que tem é isso, então vamos fazer. E foi assim que foi feito. E aí, com base nas críticas de toda essa concentração, já no Minha Casa Minha Vida 2, isso já mudou. Então, o que mudou? Por exemplo... A gente tem qual do 2 aqui em Campinas? O próprio Tacanos, que você já é do 2, né? São conjuntos menores, então já não se faz mais conjunto daquele tamanho, que é um erro mesmo, um grande conjunto habitacional. O acabamento é melhor, então se você for visitar um desses primeiros e for visitar agora, ele entrega com piso, a qualidade do acabamento, área de lazer. O outro tem área de lazer também, mas é bem menor, esse é muito mais bem acabado. Então, ele tem menos gente com mais qualidade. Então, mas também é fruto da parceria que foi feita com a Casa Paulista. Por isso que eu estou falando, juntou recursos, dinheiro do governo federal e do estadual, pôde fazer uma coisa melhor com mais recursos. Inclusive, parece-nos que esse do Tacanos, antes mesmo, já faz quase um ano que a Coab fez um processo uma espécie de ensinar as pessoas a morar no Tacanos, isso de um modo geral. Fazer reunião, Isso. Inclusive parece que tem um estímulo à renda própria, de como essas pessoas podem se organizar no Tacanos, parece que é isso, né? Nos outros também teve desse jeito. Mas não deu certo. Mas é que era uma quantidade muito grande, numa situação muito Foge adversa. do controle. Outra coisa que eu queria dizer, assim, além dessa questão da quantidade, era a falta de infraestrutura. Então, como a coisa veio o pacote pronto, você não tinha muito como questionar. Já nesses novos projetos, eles pressupõem uma parte dos recursos para equipamentos públicos. Então, tem que garantir escola, creche, posto de saúde. Alguns equipamentos têm que ser, e nos recursos já vem para isso. Então, já muda também uma visão de só moradia. Mas o Tacanos tem isso? Eu digo porque eu passei por lá e não vi uma nova escola naquela região. Tem? Não sei se não tem no Tacanos, propriamente dito. Às vezes ela está servindo a região. Né? Eu sei que tem um posto de saúde que foi inaugurado no São Martim, que é até modelo da cidade. Né? É regional, não é do conjunto. A verba vem... Agora, por exemplo, o Bassoli, que a gente tem 5 mil, é isso, 5 mil? Acho que é 3 mil e... Lá não tem nenhuma escola, que as pessoas falam, olha, tem que ir no Rocinho, tem que ir em outros lugares. Esse é o que aconteceu, quer dizer, você não tinha infraestrutura. Hoje, obviamente, busca-se suprir essa deficiência, mas ela está sendo suprida a posteriori, né? Ou seja, agora que as coisas já foram feitas. Os novos modelos eles já pressupõem essa visão mais integrada com a cidade. Eu acho que isso é um avanço. Assim como se espera que o Minha Casa Minha Vida 3 possa ser um avanço ainda maior. Eu só queria fazer um reparo, mesmo com essas críticas que são corretas, eu estou até apontando aqui as duas fases, a gente tem que lembrar o seguinte, mesmo com todos os problemas,
As famílias que foram para esses primeiros empreendimentos, elas estavam em área de risco. Foram mais de 3 mil famílias que saíram de área de risco. Se nós não tivéssemos esses empreendimentos, com todas as suas dificuldades, essas famílias estariam colocando a vida delas e dos seus filhos em risco durante todo esse período. Muitas delas, inclusive, sujeitas à morte pela queda de barrancos, pelas enchentes. E, vereador, então, de lá para cá, a prefeitura tem feito algum tipo de análise se novas famílias não estão nessas áreas de risco? Ela tem, o senhor sabe se tem se verificado? mantido a diminuição do risco. Isso tem se mantido justamente porque você Por exemplo, precisa... sai uma família, não entra outra. Não entra outra. Essa é a regra geral das ocupações. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver também, assim, os avanços que se conseguem e principalmente que o próprio governo federal, ele reconheceu que aquele não era o modelo que tinha que melhorar. Então, já no 2 melhorou. E a gente espera que o 3 melhore ainda mais. Então, eu acho que a gente também tem que ver as coisas dentro desse processo, porque às vezes fala, bom, o Bassoli foi assim. Quando a cidade viu, já estava contratado isso, porque veio direto o contrato com Brasília. Por isso que eu falo, é uma ligação direta com a empreiteira. Mas aí vem a regra, André, que eu estou falando do município. O município não regra isso. Os 2 erros graves, junto com o Bassoli e com o Círios construído, foi a autorização da construção do Eldorado, foi o erro da construção do shopping no local que foi construído. Você estrangula qualquer projeto futuro de habitação, porque se levou o shopping na beira da Jumboy Dunlop, todos os terrenos que poderiam ser empreendidos para futuro empreendimento de interesse social, hoje você vai lá... Vale muito mais. O preço vai muito mais e você não consegue empreender interesse social. Você joga essas famílias muito mais longe do acesso aos serviços públicos. Mas, Carlão, mas aí a gente não chega num processo, Carlão, olha, eu vou impedir que tenha shopping. Nós não podemos levar o desenvolvimento, tem que chegar nessas cidades, nessas regiões também. Ninguém é contra desenvolvimento, é aonde vão ser localizados esse empreendimento. Daí a necessidade do planejamento, é isso que eu estou chamando da falta de um plano. Correto. Porque assim, eu acho que tem que ter, quanto mais shopping na cidade é melhor, mas tem que ter um planejamento de onde eles vão ser colocados, porque ele pode trazer essa dificuldade que tem trazido hoje, que os grandes shoppings que cercaram a cidade, hoje se tem impedido de fazer com que... Sim, porque, por exemplo, lá na região, lá na John Boy mesmo, aquele shopping, de certa forma, os moradores ali mesmo daquela região, do Campo Grande, trabalham ali, gerou não tem emprego, que se deslocar, não claro, gerou, não tem essas benesses. Muito pelo contrário, se você for ver a realidade hoje, olha o contrassenso, nós temos 3 mil trabalhadoras domésticas do Ouro Verde, do Campo Grande, do Matão, que trabalham no Alphaville e não podem morar lá. Porque não há um incentivo por parte do município, aí falta o plano, de incentivar que naquela região se produza empreendimento de interesse social, porque essas pessoas vão trabalhar onde tem serviço. É isso que eu chamo a atenção. Política. Que nós precisamos fazer esse plano junto. Então aí não se trata de ser contra o desenvolvimento, não. É de ter um planejamento para que a especulação imobiliária não engane a cidade. Que teve muitos empreendimentos que foram apresentados como de interesse social e estão sendo comercializados lá em Barão Geraldo com outras faixas, porque ali não moram família de 0 a 3. Então, a cidade foi enganada no governo vereador, anterior. mas como assim? Para apresentar a documentação para a prefeitura, falou, olha, vai ser de 0 a 3 e depois não é isso ou não? Exatamente isso. Os empreendimentos em Barão Geraldo têm essa dificuldade. Eles não são do Minha Casa Minha Vida, Carlão. Então, Minha Casa Minha Vida não aprova se não for... Então, foram Exatamente aprovados, aquilo que tá no papel. aprovados empreendimentos como empreendimentos populares. Ah, sim, mas não da Minha Casa Minha Vida. Não da Minha Casa Minha Vida. Então, quando eu falo de plano municipal de habitação, nós não temos só o Minha Casa Minha Vida. Você tem sim. a produção de habitação de particulares, individuais. Sim. Nós temos que incentivar, por exemplo, que as pessoas que têm... Hoje a Caixa já tem linhas de crédito para as pessoas que têm terrenos individualmente. Então, tem um conjunto de ações que eu acho que o município pode fazer e que depende dele, não depende do governo federal, não depende do governo estadual, depende de você ter um plano para que a hora que você for buscar recursos, você sabe, eu tenho áreas reservadas para isso. E o que falta, então, para isso, vereador? Eu acho que falta uma decisão política da atual administração para que ela enfrente essa situação que o próprio André levantou. Mas já existe um plano municipal de habitação. Existe um plano municipal de habitação.
Aprovado pelo conselho, tudo. Aprovado pelo conselho e não aplicado. Sim. Por que ele não é aplicado? Ele é aplicado? Porque fica remendando. Por exemplo, a macrozona tinha que... Nós não podíamos ter aprovado nenhuma macrozona agora, enquanto não mudasse o plano diretor. Porque você vai estrangular. Quando você for discutir o plano diretor, a maioria de mecanismos dele... Nós aprovamos algumas macrozonas que o conselho não foi implantado até hoje. Então, você tem estrangulamentos que não avançaram. Então, vamos por parte, vereador. A Câmara aprovou a macrozona 5, a 9... Que não tem o conselho de gestão até hoje. As duas. As duas só, né? As duas, as outras vieram para essa casa, mas foram devolvidas para o governo refazer. E, pelo jeito, agora em 2015, inicia-se a discussão do plano diretor, que em 2016 deve ser revisto. Isso. É mais ou menos por aí. E nesse plano diretor, o Plano Municipal de Habitação estará dentro dele. Exatamente. Para que, olha, vai ser mantido ou não vai ser mantido. Isso. Com a votação dessas duas macrozonas, mas nós temos todas as outras que não foram votadas, que voltaram, inclusive, podem ser refeitas a qualquer momento. Isso, de certa forma, o senhor acredita que vai emperrar algumas coisas no plano diretor? Eu acho que dificulta porque nesse período foi se mudando vários mecanismos das leis de uso e ocupação de solo, que eu acho que quando você for sentar para fazer o plano diretor, ele vai parecer uma coxa de retalho difícil de reconstruir se a gente não paralisar algumas coisas que possam melhorar, ou seja, a cidade precisa ser pensada não a partir da lógica do mercado. Essa é a base do debate que eu acho que tem que fazer. Inclusive, acho que hoje, está sendo lançado o debate sobre o plano diretor no Salão Eu estava lá. Eu estava no debate. É necessário que a cidade seja pensada a partir da pessoa. Porque, senão, a lógica do mercado é lucro. Então, já conta um pouco para nós sobre essa ideia do novo plano diretor. Está iniciando, né? Hoje começou lá no Salão Vermelho da Prefeitura, o secretário de Planejamento, o Pulpo, abriu esse debate com alguns especialistas, 2 professores, que iniciaram toda essa discussão, porque como é uma discussão bastante complexa, ela vai consumir um tempo para que se possa levar essa informação para todos e possibilitar, inclusive, a participação, né? A Prefeitura até está disponibilizando um aplicativo no celular para que as pessoas possam também participar usando os mecanismos mais modernos aí que os smartphones permitem. Foi lançado esse lá também, a partir do dia 15 já vai estar funcionando para baixar no seu celular. Então, são inícios de um debate muito importante, mas eu acho que agora nós temos a oportunidade de enfrentar isso no plano diretor, fazer as mudanças, usar os mecanismos do Estatuto da Cidade para garantir que possa ter mais moradia popular. Eu acho que tudo isso ele é importante e ajuda, mas nós não podemos perder a perspectiva de que nós vivemos num sistema onde você tem uma influência grande do mercado. Nós não vamos conseguir totalmente anular isso aí, porque eles acabam muitas vezes fazendo os seus empreendimentos de acordo com aqueles interesses mais necessários que eles estão tendo como empresários. Então não adianta a gente também achar que isso vai ser abolido só por regras. Agora, eu acho que, muito embora, quando você leva um empreendimento, só para citar o exemplo do shopping, lá para a região do Campo Grande, por mais que ele provoque a valorização, eu acho que é um benefício muito grande para aquela região. Eu acho que aquilo acaba dando uma qualidade de vida, porque também fica assim, não, ali não, é uma região afastada, os shoppings estão só na outra região. Não, eu acho que tem que levar shopping, tem que levar mais trabalho, tem que levar mais lazer para essas famílias, mesmo que isso encareça, porque quando às vezes você pega, vamos pegar lá a Praça da Concórdia, lá no Campo Grande, aquilo era uma coisa largada, fez uma praça bonita lá, valorizou todos os imóveis em torno, hoje você vai lá, não é barato não, tá caro, agora, não vai fazer a praça bonita lá então? Sabe, porque isso é uma coisa do julgamento. Eu não estou dizendo que o senhor falou isso, vereador. Eu só estou dizendo o seguinte, quando você leva uma benfeitoria... Não, pelo amor de Deus, não quero falar isso. Eu só estou dizendo assim, quando se leva uma benfeitoria, ou a prefeitura leva, ou um empreendedor leva, como no caso do shopping, nós devemos ficar felizes com isso, mesmo que tenha outros problemas, que acaba gerando uma dificuldade, os imóveis ficam caros. Mas negar isso para essa população, eu acho que não é o melhor caminho. Nós não temos que achar que é uma coisa ou outra. Nós temos que criar mecanismos que possibilitem ter mais moradia popular.
E que também tem um shopping, que também tem um lindas praças, né? Eu tenho certeza ali que na Vila União, aonde foi feita a nova praça lá, com certeza, só pela nova praça valorizou todos os imóveis do entorno. Isso é bom para a população. Vai ser mais difícil construir moradia popular lá, porque o preço encareceu. A pessoa vai vender a casa e falar, olha, eu moro perto do parque, né? Então, eu acho que essas coisas, elas criam contradições, mas que nós devemos, enquanto alguém que pensa a cidade, valorizar tudo aquilo que traz melhoria para a população, mesmo que traga algum outro efeito que não seja tão desejado. Mas faz parte de todo um processo que é maior do que só a habitação. Né? Agora, vereador Carlão, lá no comecinho, o senhor citou as cooperativas, as associações, inclusive diz que tem algumas experiências positivas e que elas podem ser hoje grandes aliadas também nesse processo de moradia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais de que forma hoje elas podem ser aliadas do governo municipal para que nós possamos aí, no caso das famílias com até 3 salários mínimos ou R$ 1.600. Olha, as cooperativas, as entidades, a própria legislação, o Plano Nacional de Habitação, Minha Casa Minha Vida, ele tem Minha Casa Minha Vida Entidade, que são uma parte do programa que prioriza a produção de habitação de interesse social feito pelas entidades. Eu acho que nós precisamos criar mecanismo, legislação para que você aprove o projeto mais rapidamente, de 0 a 3 entidade, que ele ande mais rápido que o empreendedor, por exemplo, que o incentivo da administração em elaborar os projetos para essa entidade, para que ela não perca muito tempo na aprovação do projeto junto à Caixa Econômica, o município. Que hoje é ela mesma quem faz esse projeto? Hoje parte delas é entidade, então precisa haver uma política de incentivo, inclusive para que mais entidades se organizem para estar recebendo isso. Mas aí não corre o risco, vereador, dessas entidades, se não houver um controle ou, de certa forma, um número reduzido, dessas entidades se tornar, na verdade, empreendedores? Não tem a regra muito clara, já existe uma definição de quais são os critérios. Não é qualquer entidade, ela tem que ter uma experiência na praça, tem que estar montada há mais de um ano e precisa, sim, ser fiscalizado, porque a gente assistiu muitas empreiteiras alugaram associação e entidade para empreender no Brasil inteiro. Sim. O Ministério Público teve que intervir. Correto. E eu acho que aí essa aliança do poder público e os movimentos junto com as entidades, você diminui esse funil. Mas eu acho que essa seria uma saída extremamente importante. Não vai haver concorrência, mas vai possibilitar com que o valor das áreas não sejam tão superestimada como está hoje, porque hoje é abuso do mercado. Não é um problema, o mercado cresceu porque cresceu, não. Há um abuso na medida em que aumentou a procura por área de produção de habitação aqui na cidade de Campinas. Hoje eles estão construindo habitação, condomínio fechado, na região do Campo Grande, do Ouro Verde. Então, você imagine a contradição que isso, o vereador André colocou, ele vai acontecer. Então, eu penso que o desenvolvimento tem que vir junto, mas você planejar o desenvolvimento a partir do cidadão. O shopping ali está maravilhoso, eu moro ali ao lado, mas eu gostaria que toda aquela área de especulação imobiliária que vai do shopping até o terminal, que ela já fosse hoje áreas reservadas para empreendimento de interesse social, para que o valor não ficasse tão alto como está ficando hoje. Tá certo. Então, nesse momento, resumindo, é o momento de esperar para decidir o que vai ser feito lá em Brasília em relação às construções, os empreendimentos, a terceira fase, para a gente saber como vai ficar essa questão dos valores. Isso. Inicialmente é isso? É. Tá bom, então em 2015 a gente volta a conversar sobre habitação. Com certeza, Tá então continuamos aqui à disposição para contribuir para que tenhamos uma cidade melhor. Tá ótimo, então questão de ordem fica por aqui. Na sequência você fica com a programação da TV Câmara Campinas, lembrando que o nosso programa também está disponível na página da TV Câmara Campinas no YouTube. Até o próximo Questão de Ordem.